Paz do Senhor Jesus. Vamos falar sobre escatologia bíblica. Nesta feita eu quero falar sobre o mundo dos mortos. Uma palavrinha que tem na Bíblia chamada Hades e Sheol. Hades e Sheol fala do mesmo lugar. Qual é o significado de Hades? Mundo dos mortos. Qual é o significado de Sheol? Mundo dos mortos. Sheol, uma palavra hebraica. Hades, uma palavra grega. O Novo Testamento foi escrito no grego. Portanto, aparece Hades em Lucas, capítulo 16, verso de número 23. Bem? Lucas 16, verso 23 aparece. E no Hades, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em um seio. Então veja bem, Hades aparece nesse Novo Testamento, que significa mundo dos mortos, enquanto Sheol é grego, é hebraico, perdão, que aparece no Antigo Testamento, correto? E esse lugar, a Bíblia vai narrar com mais clareza quais os detalhes deste estado. É um estado que é um lugar intermediário dentro da escatologia. A escatologia é a doutrina das últimas coisas, certo? E essas coisas que são dentro da escatologia são as consequências e os lugares para onde o homem vai por conta do pecado, certo? Então, porque o homem pecou, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Pelo erro de um só homem, todos morreram, né? Todos pecaram pelo erro de Adão. E quando o homem pecou, o homem perdeu de comer da árvore da vida e ter a eternidade. Ele precisou passar por um período de oportunidade, um período chamado ano aceitável. É um período onde ele receberia a oportunidade de crer em Jesus ou negar Jesus, de crer na palavra e obedecer a palavra, ou desobedecer e viver em rebeldia e ser condenado. Quem obedecer iria para um lugar chamado Seio de Abraão. Este lugar, Seio de Abraão, é o Hades também, é dentro do Hades, certo? E o lugar de tormento é no Hades também. E o que faz separação entre o seio de Abraão e o lugar de tormento, que é onde é o tormento, é o abismo, correto? É o abismo. No abismo é onde tem demônios também. Então, vejamos bem. A prova disso é o texto de Lucas, capítulo de número 16. Né? O rico ele está sofrendo tormentos no Hades, enquanto o mendigo que padecia na terra, ele foi recompensado quando chegou no seio de Abraão, que é o lugar que o texto dá. E ele estando no seio de Abraão, em um lugar, a Bíblia diz que ele estava em descanso, e ele foi honrado. Isso está no texto, vamos ler aqui o verso de número 24. E clamando disse: Pai Abraão, tende misericórdia de mim, envia Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então você vê o estado do rico, que estava no lugar em chama. E este lugar em chama é o lugar de tormento no Hades, certo? Só que, veja bem, olha o que o pai Abraão vai responder. Disse-lhe, porém, Abraão: Filho, lembra-te que na tua vida recebeste teus bens e Lázaro os seus males? E agora este é consolado e tu atormentado. Então veja bem, quem recebeu bens na terra e não se compadeceu do próximo, no caso do mendigo Lázaro, porque ele não se compadeceu e deixou Lázaro naquele estado de miserabilidade, de mendigagem, ele podia ter ajudado, o rico poderia ter ajudado, mas porque ele não ajudou, o texto está dizendo aqui, pai Abraão está falando assim, tu recebeu o teu consolo na terra, agora tu vai receber a miséria, e Lázaro vai receber agora consolo, porque o que você recebeu lá, o que você plantou lá, você vai colher aqui. Então, irmãos, entenda, glória a Deus, entenda que este lugar de Hades é um lugar também de juízo de Deus, é um lugar intermediário. Por que um lugar intermediário? Porque não é a conclusão de tudo. É um lugar intermediário porque esse lugar, no final de tudo, vai ser lançado dentro do lago de fogo. E a minha ênfase aqui, eu vou até colocar um desenho, dentro do que eu vou falar agora, eu vou fazer um desenho e eu vou colocar aí na tela para os irmãos, tá? No Hades, conforme está no texto, o pai Abraão diz assim, olha, Lázaro não pode ir até aí. E nem você vir até cá. Por quê? Porque entre nós e vós existe um abismo. Existe um abismo. Essa palavra abismo, conforme está aqui no texto, veja bem,
verso de número 25. Lembra disso? O 26. Além disso, tudo, entre nós e vós está posto um grande abismo, de modo que os que quiserem passar daqui para vós não pode, nem tampouco os que quiserem passar para cá também não pode. Então veja bem, esse abismo faz separação entre o justo e o ímpio, entre o seio de Abraão e o tormento que o rico estava sofrendo. Então esse abismo é uma palavra conhecida como tártaro, que representa, irmãos, o abismo. É o abismo onde até demônios fazem moradas, conforme está no livro do Apocalipse. Quando a quinta trombeta ela tocar, a Bíblia diz que milhares de demônios vão sair do poço do abismo. Esse poço do abismo fazia separação entre o lugar de tormento e o seio de Abraão. É tão verdade que o pai Abraão disse: além de tudo isso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de modo que os que quiserem passar daqui para vós não podem, nem tampouco os de lá para acolá. O que a gente vê? Coisas que as pessoas passam a considerar estando perdidas no Hades. O abismo de separação que há entre os justos e os ímpios. O que realmente não há como ir de um lugar para outro. Então, vê, irmãos, o rico ficou clamando: deixa ele vir para cá, eu estou precisando que ele molhe a ponta do dedo para me refrescar. Você vê que o rico, ele quer mandar até no inferno. Manda Lázaro. Olha aí, o rico querendo mandar no Lázaro. Todo rico, me perdoe, os ricos têm essa mania de ser mandões, né? De querer mandar em tudo. Só que lá na lei de Deus não existe isso. Pai Abraão vai colocar aquele rico no seu lugar. Agora tu não pode não. Porque tu plantou lá na terra, tu não é digno de receber aqui não. Tu plantou, tu vai colher. E está posto um grande abismo. Está posto um grande abismo que eu não posso ir para aí, nem você vir para cá, nem ninguém ir para aí. Aí o rico vai falar assim: não, Senhor, então manda um aviso lá para a terra, para aqueles que estão vivos, para explicar como é que é esse lugar aqui. Aí sabe o que o pai Abraão disse para ele? Olha, a terra já tem Moisés e os profetas. O que ele está dizendo? A terra já tem a lei e as profecias dos profetas. Já tem o Antigo Testamento. Então esse período, irmãos, aqui que eu estou narrando para vocês, representa a lei e os profetas que foi até Cristo. E toda a lei e os profetas apontava para Cristo, né? O próprio Deus disse: vai surgir um que vai esmagar a cabeça da serpente, né? Da descendência da mulher, é o descendente da mulher, que é Cristo, ele surgiria. O profeta Moisés, no capítulo 18 de Deuteronômio, ele disse: vai surgir um semelhante a mim, e a eles você ouvirá, esse tal profeta vocês ouvirão. Quem não ouvir ele será destruído, mas quem ouvir será salvo. Então o profeta estava anunciando, Moisés estava anunciando que surgiria Jesus. Isaías profetizou, né, sobre a vinda de Jesus também. Isaías 53, o servo sofredor, você vê ali, aquele que ia padecer. Então a lei e os profetas, apontando para essas profecias, para essas palavras bíblicas, apontava para o Cristo que viria. Então, quer dizer, o que o pai Abraão está dizendo? Olha, na terra já tem a palavra pregada, os profetas profetizando acerca de salvação, acerca da palavra, acerca de obediência, acerca das boas novas. Alguém vai olhar e vai falar: não, as boas novas só quem trouxe foi Cristo. Negativo. Isaías 53, a Bíblia diz: quem creu na nossa pregação, quem deu ouvido à nossa palavra, né? Então Isaías estava falando, a pregação já tinha acontecido, os profetas estavam anunciando, Deus enviou profetas, Deus enviou juízes, Deus fez com que pessoas trazessem as palavras do Senhor, Deus deu a palavra para Israel, Deus deu a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, recheado de ordenanças, de leis, a lei do Senhor. Guardei a tua palavra no meu coração, a tua lei, para não pecar contra ti. Então a palavra foi dada. Só que o pai Abraão está dizendo: tudo isso foi feito, a palavra foi dada, enviei profetas, só que não deram ouvido. Então, mesmo que se levante alguém dentre os mortos, eles não darão ouvido. Rodrigo, isso está na Bíblia. A Bíblia. Olha o que diz aqui o pai Abraão. Então ele disse: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for enviado, verso 30, capítulo 16, verso 30. Então ele disse: não, pai Abraão, se alguém dos mortos for enviado, eles se arrependerão. Olha a resposta do pai Abraão. Abraão, porém, lhes disse: se não ouvirem Moisés nem os profetas, tampouco crerão, ainda quando alguém dos mortos ressuscite. Que ironia, irmão. Porque isso realmente aconteceu. Não deram ouvido aos profetas, não deram ouvidos à lei representando Moisés, e não deram ouvido quando Cristo ressuscitou. Ele foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aquele desejo do rico foi ouvido. O desejo do rico foi ouvido. Qual foi? Que alguém dos mortos ressuscitasse. Jesus mesmo, ele pegou cativos que estavam presos em prisão. Sabe aqueles que estavam lá no seio de Abraão? Esses aí.
Quando Jesus ele morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, verso de número 9 e 10, que ele desceu às partes mais baixas da terra, né? E ele pegou os que estavam presos em prisão. Ele foi lá no mundo dos mortos. Ele desceu lá no Hades, irmão. E ele pegou os que estavam presos em prisão. E ele levou para onde, irmãos? Ele levou até o paraíso. Qual a prova disso, Rodrigo? A Bíblia diz que Jesus disse para o ladrão, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Não, onde que é o paraíso, Rodrigo? Paulo ele disse que é lá no terceiro céu. É lá na cidade celestial. Lá na onde habita o nosso Deus. Aleluia. É lá na onde está, aleluia, as almas daqueles que morreram em Cristo Jesus. É onde está indo as almas daqueles que padecem hoje, que entregam a vida por Jesus Cristo de Nazaré. Então, irmãos, no Antigo Testamento, as pessoas morriam e iam para o seio de Abraão. Os justos morriam e iam para o seio de Abraão. Após a morte de Cristo na cruz, Cristo ele foi até as partes mais baixas da terra, conforme Efésios, capítulo 4, verso 9 e 10. Amém? Ele pegou os que estavam presos em prisões. Ele levou até o terceiro céu, onde está o paraíso, conforme 2 Coríntios capítulo 12, amém? Verso número 1 a 3. E lá nesse terceiro céu estão as almas. E a Bíblia diz o seguinte, irmãos, que aqueles que estão lá nesse paraíso, sabe o que vai acontecer? A Bíblia diz, concernente aos que já morreram no Senhor, não quero que você vos entristeçais, porque aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, aleluia. E aleluia. Então quer dizer, os que morreram em Cristo, as almas deles estão lá no paraíso. O que vai acontecer? Jesus vai, quando receber a palavra de ordem, ele vai descer do céu com aqueles que morreram em Cristo. E ele vai, aleluia, arrebatar a sua igreja. E aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. E junto com a igreja que vai ser arrebatada serão transformados. No abrir e piscar de olhos eles vão ser transformados. E assim num corpo glorificado eles irão para os ares, ao encontro de Jesus nos ares. E ali estarão para sempre com Cristo. Olha que interessante. Não sabemos, irmãos, por conta que haverá ainda 7 anos, né, até a descida completa de Cristo. Mas o que nos parece é que haverá uma subida para a gente se encontrar com Jesus nos ares, né? Então o texto diz que nós se encontraremos com eles e ali estaremos para sempre com Jesus. Então esta é a palavra, isso é escatologia bíblica. Se você tem alguma dúvida, deixe aqui em nome de Jesus, tá bom? Essa história não é uma parábola, é uma realidade que traz verdades bíblicas, certo? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Siga o canal do YouTube Rodrigo Timóteo, siga aí o nosso Facebook, Rodrigo Timóteo, siga aí também o Instagram Rodrigo Timóteo Oficial e no YouTube Rodrigo Timóteo Oficial, certo? Temos também o podcast aí, Timóteo Cast no Instagram. Nos acompanha, irmãos, tem muita coisa boa, muita palavra de Deus, muita revelação bíblica, tá bom? Nós falamos sobre teologia, mas é uma teologia bíblica, com textos, e a bênção é gigantesca, é poderosa, e Deus está no controle. Jesus está voltando, está às portas. Ele tem um negócio sério com você e comigo na palavra de Deus.